Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite, por estar conosco essa noite, para que a gente possa conversar sobre aquilo que nos faz bem, né? Sobre aquelas atitudes que você e eu adotamos, né? Cada um no seu caminho colecionou aqueles hábitos que são saudáveis, que fazem bem e que permitem que a gente caminhe positivamente na construção de uma maturidade saudável. Né? Porque, puxa, passamos a vida destilando nosso conhecimento, tendo experiências para que na idade madura a gente possa alcançar uma certa sabedoria, né? Conquistar, construir uma certa sabedoria. E que triste é, neste momento, ter que conviver com falta de saúde, conviver com doenças, dependências de remédio, degradação do seu sistema neurológico, perda de memória, perda cognitiva, perda de fluência verbal, né? E eu estava aqui no começo da live falando sobre o como que é notável, quanto que a ciência nos mostra que 85% dos resultados que a gente experimenta na nossa saúde, incluindo a forma como nós envelhecemos, tem a ver com nossos hábitos, né? E muitos desses hábitos estão estruturados na nutrição, nos componentes estruturais que nós permitimos que o nosso corpo receba. Então, é uma conversa Você viu, maravilhosa Flávio? que teremos aqui hoje. Quero te Mas agradecer por você ter está vindo. falando uma coisa que eu fico até nervosa, porque a ficha para você caiu na hora certa. Para mim, demorou para cair. Então, quando você começa a falar, fico até arrepiada. Falei, gente, qual é o preço altíssimo que eu ainda vou pagar por não ter percebido, né, que eu tinha que ter me preparado mais cedo para ter uma longevidade com mais qualidade. Felizmente, por uma série de exemplos à minha volta, e eu acho que isso é importante, né? O fato de ter sido uma mãe tardia, então eu tenho um chamado muito grande que eu preciso viver mais tempo em qualidade, porque a minha filha só tem 22 anos. Né? Ao mesmo tempo, eu tenho um pai muito longevo, que está com 94 anos e vive até hoje. Né? A ficha caiu para mim, mas eu fui obesa, gorda, na adolescência, depois eu emagreci, depois eu fiquei gorda de novo, mas felizmente me caiu essa ficha de que com sobrepeso eu ia ter uma assim, dificuldade com a minha mobilidade depois dos 60 gigantesca. Eu percebi isso. E aí eu fiz tudo o que eu sabia para ir atrás e graças a Deus e graças aos médicos e graças ao meu comprometimento com essa ideia, eu eu perdi 50 quilos, eu mantenho, hoje, faz 5 anos, eu mantenho o peso ideal, eu me exercito, quer dizer, caiu uma ficha de que se eu não cuidasse de mim, ninguém ia fazer isso por mim. E esses insights que a gente tem na vida, Flávio, você fala tão bem disso, eu fico assim, eu sou muito fã sua, porque você não fala da boca para fora, eu sei que a sua história também é entremeada de exemplos. E as pessoas quando me veem falam, puxa, Silvia é um exemplo. Olha, gente, sem ostentar, como dizem hoje em dia essa brincadeira, sem ostentar, é verdade, eu cuido de mim mesmo. Eu faço tudo que eu sei hoje para me cuidar, para ver o que eu como. Eu como comida de verdade, comida fresca, eu como um pouco de tudo, eu como menos do que eu comia antes, porque eu sei que isso é melhor para a minha saúde. Então, eu tenho feito uma série de coisas que eu consigo fazer hoje. Agora, eu sei, eu tenho medo até da conversa com você, que tem um monte de coisa que eu não estou fazendo e que eu não sei o que fazer para melhorar. Por exemplo, quando você falou de inteligência verbal, eu sempre me orgulhei muito de ter uma inteligência verbal, de ser rápida, o meu treino profissional, eu falo, né, há 40 anos que eu falo publicamente, mas eu sinto hoje em dia, por exemplo, que as palavras não me vêm com a mesma rapidez. Eu sinto que o meu sono não é o mesmo. Eu sinto que eu não sei fazer tanta coisa assim a meu favor, às vezes eu fico meio perdidona. Então, essa conversa é importante porque tem estudos hoje que mostram que a gente pode sim fazer coisas, por exemplo, um sono sadio. Eu queria que você falasse um pouco de sono, por exemplo, porque esse é um problema para o pessoal, especialmente depois da menopausa. É um baita de um problema. É verdade. E sabe que o sono é uma coisa interessante, né? Porque assim, ou melhor dizer, cheio de ramificações na nossa saúde. A gente muitas vezes não coloca muita atenção na qualidade do sono, né? Às vezes, quando falta qualidade, aquilo nos incomoda, a gente tenta dormir, não consegue, ou acorda, mas a gente não tem a dimensão do impacto fisiológico que isso tem na nossa estrutura interna, né? Em como isso afeta o nosso cérebro, como isso afeta o nosso metabolismo, o nosso apetite e os próprios mecanismos que o corpo tem de deter o dano, né? Imagina que à noite
uma boa analogia é assim, toda noite você pluga seu celular num carregador, certo? E dormir é mais ou menos isso. A gente se pluga num carregador. E se a gente não se pluga por tempo suficiente, com a diferença, né, que a fisiologia é muito mais complexa e ela gosta muito de ritmo, de certa maneira, né? Então, se a gente eventualmente tira o celular ou deixa o celular sem dormir, pluga de novo, ele volta para 100%, isso não é um grande problema. Mas o que a ciência mostra é que se você carrega o seu celular do seu corpo, a sua saúde, se você dorme pouco, só se carrega 60%, 70%, 50%, mesmo que você plugue no final de semana, isso não é suficiente para que o seu corpo tenha tudo o que ele precisa extrair do sono, né? Então, esse é um ponto super importante, super legal de você ter em mente. Mas Que o esse é um sono é uma coisa problema que não é dos substituível. velhos, porque os velhos dormem menos quantidade de horas. Você não chegou lá, mas você vai ver, a gente tem necessidade de dormir menos. Agora, a gente tem Esse um não é... outro componente, a gente não consegue pegar no sono, qualquer coisa desperta, o sono fica leve. E a gente sabe que precisa Eu dormir sei. para ter memória boa, para ter disposição no dia que acorda. Sabe, eu hoje valorizo mais o sono do que em outros tempos, mas eu tenho dificuldade de pegar no sono. Eu tenho dificuldade. Então, vou para a melatonina, vou para o remédio de dormir, tenho medo de me, sabe, de fazer o que eu não devo. A gente, sabe, as pessoas vão envelhecendo, tem um pouco desse estresse do saber o que não fazer para não se atrapalhar nesse processo, que é uma caminhada muito, vamos dizer, que você pisa em ovos. Tem muita coisa que pode, de ruim, que pode ser verdade, né? Mas a questão de sono, por exemplo, é uma delas. Eu sinto, por exemplo, que o meu sono hoje não é mais o que foi. E me incomoda porque a memória não é tão boa, essas coisas. É chato. É um fato, né? Assim, você falou, você ainda não chegou lá, você ainda é jovem. Eu já percebi uma mudança. Quando eu completei 38, assim, eu já percebi menos necessidade de sono, né? Hoje eu tenho dormido 6 horas e meia, 7 no máximo, né? Naturalmente, dormindo cedo, dormindo tarde, viajando. Parece que o meu corpo mudou. E ele pede um pouco menos de sono. Isso é natural e tende a aumentar conforme o tempo passa. Porém, é importante, e eu zelo para que estas 6, 7 horas de sono que o meu corpo pede naturalmente aconteçam com excelência. E Então, como é que você existem faz? O que algumas você coisas. faz? O que você Existem faz? algumas Bom, coisas. não mexe no Tem celular a- antes de dormir. Isso é difícil. Isso é bem difícil. Que Mas difícil. Eu não não é consigo, isso. por exemplo. Acho que assim, tem duas coisas. Tem coisas que são fisiológicas, que acontecem dentro do seu corpo e que você pode influenciar com substâncias, sejam substâncias que estão presentes nos alimentos que você ingere. Então, escolher uma forma de se alimentar que ajude você a dormir bem, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu tenho praticado que é super simples, que é uma dica de saúde que eu recomendo para todo mundo experimentar é jantar cedo, né? Procure se organizar para tentar jantar junto com o pôr do sol. Todo mundo janta às 8, às vezes 9, quando dá sorte 7 horas, né? Quem tem essa oportunidade. Mas no geral o brasileiro tem o hábito de jantar muito tarde, né? Quando você compara com o povo europeu que costuma jantar, né? Verdade. Conforme o sol se põe. E a nossa fisiologia tem uma coisa chamada cronobiologia, que são os timings de determinadas secreções, hormônios e outras coisas no corpo, que mostra que a partir de um certo horário o corpo não gosta muito de comida, não tem muita tolerância para comida. E esse horário ele vai ficando cada vez mais pronunciado conforme a gente vai se afastando do pôr do sol, Não né? diga. A um ponto tal que se você come muito tarde, você afeta a sua própria produção de hormônio de crescimento, que é um hormônio pró-longevidade, que te ajuda a se manter jovem. Então a primeira coisa é tentar fazer um jantar mais cedo, que pode e deve ser bem substancial. Não precisa ser uma sopinha leve. Uma boa refeição, ela deve oferecer uma boa dosagem de proteína. E aí vamos chegar numa outra dica, né, que vem da nutrição, que é aumente a sua dosagem de proteína por refeição para pelo menos 30 gramas de proteína a cada vez que você vai comer. Porque proteína, como o nome diz, proteios, significa o mais importante. Dos macronutrientes, proteína,
carboidrato que tem nas batatas, no arroz, no amido, né? A proteína que tem nas carnes, no ovo, no feijão, nos queijos, no peixe, nos frutos do mar. E as gorduras que tem no abacate, no azeite, em tantas outras oleaginosas. Desses três grupos de macronutrientes, proteicos tem esse nome, proteína, porque é o mais importante, o mais fundamental, porque é o que o corpo usa como matéria-prima de síntese, ele usa para se construir. Não só músculo, não só pele, não só cabelo, não só artéria, mas hormônio, neurotransmissor. Alguns desses neurotransmissores que o corpo produz a partir da proteína te ajudam a sorrir, porque te trazem bem-estar, como a serotonina, por exemplo. Outros te ajudam a relaxar e até mesmo se encaminhar para o sono, como é o caso da GABA, okay? Que é um outro neurotransmissor. Se você tem uma dieta com baixa proteína, você não só perde musculatura, a sua pele não só fica flácida, você não só tem dificuldade de produzir colágeno, porque o colágeno é feito a partir de aminoácidos que vêm da proteína. Mas você também perde harmonia cerebral, você perde serenidade, você perde capacidade de foco e atenção, porque lhe faltaram componentes. Então, eu dei um exemplo de um componente que pode faltar, né? Primeira dica, jantar cedo. Segunda dica, faça um aporte maior de proteína conforme você envelhece. Isso é super importante. As pessoas mais velhas precisam de mais proteína. Só um parênteses. Eu ouvi falar que um adulto tem que comer a quantidade de uma mão de proteína por dia. Metade na hora do almoço, um pouquinho mais, mas uma quantidade de... Você concorda com isso, não? Essa seria essa quantidade. Acho que é difícil metrificar assim, porque a proteína vem em diferentes densidades, né? Acho que assim, o que a gente tem que ter para nós é proteína deve ser o protagonista do meu prato, né? Normalmente a gente coloca uma parte relativamente moderada de proteína, não muito grande, uma parte grande de amido, uma montanha de arroz, é mais barato o arroz do que a proteína, muitas vezes, né? Às vezes um pouquinho só de fibra, vegetais, que são vitaminas, verduras, né? Legumes, minerais, tudo nesse pacote, né? As pessoas, em geral, comem pouco disso e pouco da proteína e comem muito do arroz, do macarrão, da batata. Então, diz respeito a dar mais protagonismo, por um lado. E, por outro, até mesmo você considerar alguma forma de suplementação. Porque o nosso apetite por proteína, conforme a gente envelhece, às vezes diminui. A nossa fome por comida vai diminuindo. Isso eu posso garantir, porque eu era super carnívora. Hoje eu como carne também, mas eu não tenho tanta vontade assim, de mastigar tanta proteína. Eu como menos. E à noite eu como uma quantidade menor de comida também. Você está dizendo aí que o ideal seria comer a mesma quantidade, quer dizer, fazer uma boa refeição para... até aguentar a noite toda, né? Porque senão dá aquela fome no meio da noite, né? Tem gente que fica com insônia porque tem fome no meio da noite, se alimenta mal. É isso. Né? E parte dessa fome no meio da noite acontece porque ela não ingeriu os aminoácidos, a proteína, que é de todos os nutrientes o mais sacietógeno, ou seja, gerador de saciedade. E sem ela o corpo começa a procurar. Se você passa muito tempo sem proteína, é como se acabasse o tijolo, o cimento, os trabalhadores do seu corpo ficam assim, incomodados. E isso gera fome. Okay? E os vegetarianos como é que fazem? O pessoal está perguntando aqui se os vegetarianos se viram como? Os vegetarianos precisam priorizar os alimentos com maior densidade proteica igualmente, né? Assim, se o vegetariano come ovos, ele deve ter no ovo um dos seus principais alimentos, para comer vários por dia. Ele deve ter no feijão um dos seus principais alimentos para comer bastante em cada uma de suas refeições. E é bom que ele tenha uma boa digestão, porque nem todos conseguem digerir ovos, nem todos conseguem digerir feijão, né? Então fica difícil para o vegetariano ser saudável se ele não tem um bom fogo digestivo, né? Nem todo mundo tem isso. Tem gente que digere bem, tem gente que não tão bem assim. Nós estamos falando de comida de verdade. Agora, você, por exemplo, na Pura Vida tem esses suplementos, né? Eu vejo muita gente usando hoje em dia, cada vez mais, inclusive os médicos recomendam que a gente tome suplementos ou de proteína. Eu tenho comido a barrinha, adoro a barrinha de vocês, uma barrinha de chocolate, e ela alimenta. É muito boa aquela barrinha, é um super alimento, vamos dizer, um super, vocês até chamam, né, de super, tem até um nome, super alimento, super... Você acha que a suplementação alimentar substitui a comida ou, na verdade, a gente tem que usar isso mais como um recurso eventual
para quando a gente percebe que está com uma alimentação desbalanceada? Eu acho que o pensamento da suplementação se resume na palavra complemento, ok? Então, parte daquilo que você obtém, idealmente a maior parte, você obtém do alimento, mas a ciência nos induz a acreditar, através de estatísticas, estudos em todo o mundo, que a grande maioria das pessoas é deficiente em muitos nutrientes fundamentais, em algumas vitaminas, em alguns minerais, em ômega 3, magnésio, vitamina E, vitamina D, proteína, conforme a gente acabou de falar, sobretudo na idade madura, o que nos leva a pensar em tecnologias para resolver esse problema. Se a grande maioria da população é deficiente nesses nutrientes, significa que eles não estão conseguindo obter isso através dos seus alimentos. Qual é a solução? Mudar a alimentação deles? Isso é uma parte da solução, tá? Nem todo mundo consegue aderir, nem todo mundo consegue transformar seus hábitos, revolucionar sua nutrição, nem todo mundo tem os meios e os recursos para acessar um nutricionista ou para estudar e aprender e modificar seus hábitos, né? Enfim, isso é muito importante. Mas usar a tecnologia a benefício de prover ao seu corpo imediatamente, não importa em que estágio você esteja da sua alimentação, um aporte dos componentes que lhe faltam de forma imediata, ideal, fácil de assimilar, nas doses que o corpo precisa, dia após dia, de forma consistente, é uma coisa que faz muito sentido. Porque otimiza tudo. Da mesma forma como esse aparelho maravilhoso que a gente está usando para fazer essa live e está numa sala com mais de 2.000 pessoas assistindo a gente aqui falar sobre isso. Olha, imagina isso num auditório. Quanta gente. Eu trabalho para organizar isso tudo num auditório físico para a gente ter essa conversa, né? Do mesmo jeito que o celular nos facilita não só isso, mas mandar mensagem para as pessoas, pagar coisa no banco, pedir coisa pela internet e tudo, a tecnologia da nutrição na forma da suplementação, nos facilita obter dia após dia as doses ideais daquilo que a gente precisa, complementando a nossa alimentação, mas também independente, porque nem todo mundo consegue praticar uma alimentação ideal. Então, é uma tecnologia que nos ajuda e que democratiza a saúde, de certa maneira. É verdade. Né? De outro lado, tem muita picaretagem aí também, né, Flávio? A gente vai, por exemplo, para os Estados Unidos, o que tem nas farmácias, você tem pelo menos, sei lá, não sei quantas gôndolas vendendo um monte de coisa, vendendo saúde, quer dizer, como se você tomasse aquele negócio e fosse ficar saudável. E eu acho que o seu diferencial, sinceramente, eu como uma jornalista de tantos anos de bancada, como se diz, por exemplo, o seu site, eu queria cumprimentar a sua equipe, é muito bem feito. Cada uma daquelas coisas você sabe por que você está tomando, você entende? É verdade, meus parabéns, assim, eu acho o site de vocês muito bem feito, muito bem feito. Eu, quando comecei a fazer uma parceria com vocês, eu sou mulher de médico, você sabe disso, então eu fui lá procurar, porque a vida inteira eu fui procurada por pessoas para fazer propaganda de suplementos, lembra quando tinha barbatana de tubarão? Uma picaretagem, tinha muita bobagem. Eu fui, não, é verdade, Flávio, muita gente me procurou a vida toda, porque eu sempre fui ligado né, eu tenho credibilidade, eu honro essa confiança que deposita em mim. Mas o site de vocês é uma aula para entender até que ponto, de verdade, com sinceridade, você pode se beneficiar, né, de uma vitamina para valer, ou como aquela vitamina pode eventualmente ir para o xixi e ir para o rio Tietê, como diz meu marido. Muitas vezes você não precisa se encher de vitaminas porque você está tendo uma alimentação de verdade, como eu sempre mostro nos meus stories todos os dias, que eu procuro fazer aqui em casa, comida fresca, comprada fresca, a gente cozinha, né? Porque tem tempo para isso. Mas são coisas que você começa a fazer quando cai a tal da ficha, como nós estávamos falando no começo. Quando você percebe que faz diferença, sim, você comer comida fresca feita em casa, ao invés de você comer uma comida comprada pronta, industrializada, que você vai estar comendo um monte de porcarias que você não precisa e que vão te adoecer daqui a pouco. Né? E que, mais do que isso, vão te adoecer te deixando uma pessoa triste. E aí você perde a vontade de viver, e aí você não tem mais sonhos, e aí você não tem mais compromisso com querer sobreviver. Aí tanto faz. Você sobrevive e não tem uma vida de qualidade em todos os sentidos. Porque também eu acho muito sem graça ver um monte de pessoas que hoje vivem a maturidade, Flávio, se encostando. Sabe, a mudança da vida madura hoje não é mais a desacelerização, você tirar o pé do acelerador, falando português claro. Hoje em dia, a maturidade tem a ver com pôr o pé em aceleradores que fazem mais sentido para você.
é saber em que acelerador que você pisa e encher a sua vida de interesses e de desafios, né? Que são diferentes daqueles que você tem aos 40 anos. Você, aos 40 anos, pode fazer projetos diferentes de eu, que aos 67, né, que é a idade que eu tenho hoje, faço para mim. Agora, os meus sonhos não são menos importantes que os seus e nem menos grandes. É isso que o pessoal tem que entender, que quando você vive uma longevidade plena, os sonhos continuam, o compromisso com eles continua, né? E a vida faz mais sentido e ganha uma importância maior. Mas isso passa por se alimentar bem, se exercitar, estar com o corpo do tamanho que tem que estar. Hoje eu sempre falo que eu virei uma pessoa portátil. Eu gosto tanto da minha mobilidade, é tão gostoso poder levantar rapidinho, ir para cá, para lá. Eu tenho meu gato aqui, ó, o tempo todo eu estou com o meu gatinho, corro atrás dele, tá vendo? Dá para ver meu gatinho? Não, o Peter. Olha lá, ele fica aqui comigo o tempo todo. Então, tudo que eu aprendi que me faz bem, eu mantenho. Porque eu quero viver bem. Para mim, qualidade de vida é viver bem, não gastando, comprando, mas é viver feliz, né? Tentar buscar isso, você entende? E eu acho que o que você fala, e as suas palestras, né, vamos dizer, a missão que eu acho que você tem na vida, que é de compartilhar esse saber que você investiu, tem a ver com viver bem de verdade, né? Isso aí então, só para terminar, os parabéns para o seu trabalho. Acho bacana o que você fez até agora, né? O site de vocês, eu recomendo para o pessoal que está nos acompanhando que entrem no site. Na hora que ele fala dos produtos que a Pura Vida vende, não é para comprar não, gente. Se quiserem comprar, ele já está muito bem sucedido, mas não é isso. Até pode comprar. E, aliás, uma das coisas que eu soube é que houve uma mudança empresarial aí e os produtos vão até ficar mais acessíveis, né, Flávio? Verdade. Bastante coisa para comentar, né, disso que você falou. Eu acho que, assim, em primeiro lugar, eu acho que, assim, a Pura Vida é um sonho que a gente teve a oportunidade de cultivar desde o início. Tá me ouvindo? Tá funcionando? Lógico, eu estou te ouvindo. Com muitos valores, né? Com muitos valores. E os valores, a gente queria. Como é que eu vou explicar isso, né? A gente queria que a empresa fosse uma oportunidade de prática de valores. Então, quando você fala em percepção de qualidade, esforço, empenho, isso é um valor para nós, é excelência. O que quer que a gente se propõe a fazer, eu tento sempre explicar isso para cada pessoa da minha equipe, eu mesmo me proponho a fazer isso, a gente procura fazer o melhor. Né? Então, quando a gente vai criar um componente, a gente estuda que magnésio faz falta para as pessoas, que todo mundo precisa fazer uso de magnésio para ser saudável, que faz sentido a suplementação, porque um percentual altíssimo de pessoas não consegue obter o magnésio a partir da nutrição. A gente foi atrás de descobrir qual que é a forma mais biodisponível do magnésio, qual que é o jeito certo de entregar magnésio para o organismo. E é assim que a gente criou um suplemento de magnésio ou uma bebida de magnésio, que é o Blue Para que Calm. serve o magnésio? Agora já fiquei curiosa, já estou achando que eu preciso desse magnésio. Para relaxamento, em primeiro lugar. Quando você pensa em magnésio, você pensa em relaxamento. Sem magnésio, o corpo não relaxa. Mas não é só isso. Isso é uma boa lembrança, associar magnésio com relaxamento. Porque sem magnésio você não pode relaxar tão profundamente, sem relaxar tão profundamente você não dorme tão bem, sem dormir tão bem o seu corpo não obtém os benefícios do sono profundo e reparador, não consegue trocar fluidos cerebrais e revitalizar-se para que a mente funcione no ápice do seu frescor no dia seguinte. Então E como tem é que a gente muitas coisas. sabe se está faltando magnésio? Fazendo exames no laboratório. A gente pode fazer exames no laboratório, a gente tem que saber ler esses exames, porque não basta ver os valores de referência, você tem que entender o contexto desses valores diante dos dados científicos mais atualizados, né? Então tem vários detalhes para compartilhar sobre isso também. Mas de forma geral, magnésio, assim como vitaminas, minerais, proteína, ômega 3, são coisas que faltam para a grande maioria das pessoas, né? Então, estatisticamente, você tem indicadores que sugerem que a grande maioria não obtém tudo o que precisa, e ao mesmo tempo, você não está falando de remédios ou medicamentos que causam
efeitos negativos na saúde, né? Muito pelo contrário, enquanto que a gente tem indicadores de 80% de deficiência de certos componentes, 70% de outros, 90% de outros, ômega 3, mais de 90% da população não consome os níveis que deveria, né? A gente tem 0,0003,2% de taxa de hipervitaminose, que são as pessoas que exageram, né? Então, estatisticamente, a chance de você se maltratar suplementando com vitaminas é praticamente zero, é muito próximo de zero. Por que não é zero? Por que essa estatística não é zero? Porque às vezes vai uma pessoa e toma um pote inteiro de vitamina e fica doente, hospitalizado e registra como caso de hipervitaminose. Tudo Ou bem, a mas pessoa que toma pensa numa outra coisa. E gastar dinheiro à toa também, porque às vezes também a gente entra num estresse assim, positivo de querer tomar um monte de vitamina sem precisar, gastando uma baita de uma grana sem precisar. Porque também aí acho que aí é que entra, vamos dizer, aquele caminho assim de que a gente toma vitamina como se fosse perfume, né? Não é? É verdade. Eu acho que assim, a primeira coisa é descobrir quais são os nutrientes essenciais, que são aqueles que principalmente faltam para a grande maioria das pessoas e que faz sentido suplementar em qualquer caso. Então, dei o exemplo do magnésio, dei o exemplo do ômega 3, posso dar o exemplo de um bom multivitamínico, que vai te dar vitaminas do complexo B, que são importantes também para o cérebro, que vai te dar ferro, a mulher precisa de um pouco de ferro enquanto menstrua, mas não muito, vai te dar ferro na medida certa, vai te dar vitamina E, que falta para 99% dos brasileiros, de acordo com o IBGE, que é um Vitamina nutriente D também, importante. né? Vitamina D, ninguém mais toma sol, um problema isso, né? Vitamina D, que a gente precisa, sobretudo na época do inverno, a gente esquece de tomar mais sol, né? Mas a vitamina E é um componente que se fala pouco a respeito, mas ela é muito importante para manter os níveis de inflamação do sistema equilibrados. Não, o corpo precisa de vitamina E para o controle, para o autocontrole dos mecanismos de inflamação. Se você não tem vitamina E, o seu corpo pode inflamar exageradamente, e esse é em si um dos principais mecanismos do envelhecimento precoce. Quando você tem uma inflamação que não apaga, um pequeno incêndio molecular acontecendo dentro do seu corpo. E a Isso acontece quando obesidade, você... e a A obesidade é obesidade faz... altamente inflamatória. A obesidade essas são células inflamatórias, né? Então a gente agora não quer isso. Acho que a gente pode talvez ver a obesidade como um sintoma agravado, sintoma agudo de uma inflamação muito profunda dentro do seu sistema, de uma doença metabólica, de um problema que está acontecendo. E isso, assim, quando a gente fala de metabolismo, a gente tem que lembrar que a principal forma de afetar o nosso metabolismo, a nossa principal forma de interagir com o metabolismo é comendo, em primeiro lugar, em segundo lugar é dormindo, e em terceiro lugar é fazendo exercício. Então, quando você falou numa pensa... coisa, Flávio, não vamos deixar essa live acabar antes de você falar uma coisa que eu acho que é a maior preocupação Sim. para quem está envelhecendo, que é a questão da mobilidade, de dores. Velho começa a ter dor. Dor nos quartos, dor no joelho, dor no calcanhar. A gente tem mais dores. Então, tinha até aquela brincadeira que é a fase condor, né? De condor, não sei o quê. E, de fato, a gente tem umas dores articulares, né? Começa a ter dores nas mãos e tudo. Como que, por exemplo, a gente pode se precaver desse tipo de coisa? É se exercitando, é se alongando, é se alimentando de verdade? Eu acho que tem muita gente nos acompanhando agora que com certeza quer ouvir você sobre isso. Porque a questão das dores, ela limita, sabe? Se eu fico um pouco mais de tempo sentada lendo jornal, por exemplo, de manhã aqui, eu já acordo, já tenho que alongar, porque a lombar reclama, sabe? Isso é desagradável, né? Mas, de outro lado, eu tenho consciência hoje que se eu tivesse 50 quilos mais pesado, eu ia nem estar conseguindo levantar sozinha. Já está assim, tendo que precisar de alguém me ajudar. Claro. Aí, olha, quando a gente fala de dores, assim, aí tem, novamente, tudo na saúde é multifatorial, né? Não tem uma coisa que fala, puxa, é só isso daqui, é só esse componente vai resolver isso. Então, você trouxe muito bem. Nosso corpo é uma máquina que precisa se movimentar all the time. Movimento é vida, ausência de movimento é morte. Se você não tem um padrão variado de movimentação, se você só levanta da cama, caminha, senta, levanta da cama, caminha, senta, levanta, come, aperta um botão, a tendência é que todo o complexo do seu organismo não só se atrofie, você perca força e se subdesenvolva, e você
Não experimente a glória de ter um corpo plenamente saudável, né? Mas simplesmente passe pela vida num corpo ok. Você também vai causar dores, né? Tensões que se acumulam por falta de movimento, que você não pode dar ao corpo a chance de libertar através do movimento. Então, o movimento é em si uma forma de você estar preservando-se de sofrer com dores evitáveis, né? Você está sempre em atividade física, diferentes tipos de atividade física, não só a mesma, para você dar a chance do seu corpo se soltar. De vez em quando coloca uma música, deixa o seu corpo se expressar, né? Seguir o movimento da música. Se tem uma dor, não se importa, de preferência faça isso sozinho, né? Deixa o seu corpo seguir a música, soltando onde está tenso, deixa o seu braço balançar, solta as suas costas, né? Isso é, em si, uma forma de terapia. Mas algumas dessas dores são causadas por aquilo que a gente estava falando, que é a inflamação crônica silenciosa, que acontece quando a gente não tem certos componentes importantes de regulação, como vitamina E, ômega 3, coenzima Q10, super importante para quem está envelhecendo. A partir dos 35, falta coenzima Q10 para a grande maioria das pessoas. É mais um desses suplementos que quase todo bom nutricionista, quase todo bom médico prescreve como profilaxia até. Ó, chegou na idade de 35, toma uma coenzima Q10, né? Porque o corpo vai perdendo a capacidade de produzir. Então, essas coisas são necessárias para que o corpo regule a inflamação, e dor e inflamação tem muito a ver, né? Você já viu essas fibromialgia, por exemplo? É uma doença que causa dor, causada por uma espécie de inflamação localizada naquele lugar do corpo. E às vezes você causa essa inflamação porque você não tem os componentes, ou porque você está se excedendo no açúcar e nas calorias vazias, que agravam esse problema. A gente fala bastante sobre isso na Pura Vida, a gente faz campanha para falar sobre isso. Foi linda a campanha sobre o desafio de parar de beber açúcar. Achei essa campanha maravilhosa. Ele fez uma campanha, gente, que é assim, o desafio era parar de beber açúcar, porque grande parte do açúcar que a gente ingere é pelas bebidas, achocolatados, esses iogurtes adoçados, esses chás que vem com um monte de... Você nem percebe estar lá tomando açúcar sem perceber. E eles fizeram, a Pura Vida fez uma campanha maravilhosa, justamente para a gente ter essa consciência de que pode substituir essas bebidas por bebidas sem açúcar, né? E aí você emagrece, aí você não fica inflamada, né? Corta o açúcar que nem vai te fazer falta. Ao contrário. É verdade. E assim, quando você estuda um pouco, tem a oportunidade de, né, e é por isso que a gente se dedica a dar uma jornada de conhecimento sobre o tema do açúcar, porque a gente não quer que a pessoa tenha uma relação ruim com o açúcar a ponto de ter medo do açúcar, ou achar que o açúcar é uma coisa satanista, né? Não é isso. Uma relação saudável significa você mensurar o quanto que o seu corpo consegue processar de uma forma saudável e manter-se dentro desses limites, né? E assim, de início eu digo, é pouco. O nosso corpo não consegue processar muito açúcar, nosso corpo não consegue tomar uma lata de refrigerante e ficar bem com isso. É muito açúcar que tem numa lata de uma vez. Nosso corpo não consegue tomar uma caixa de suco de 350 ml e processar bem toda essa dosagem ultra concentrada de açúcar que na natureza silvestre a gente não conseguiria encontrar. Não tem tanto açúcar concentrado, a não ser pelo processo de refino e ultraprocessamento, né? Para você obter o açúcar contido numa lata de refrigerante, você precisaria de alguns litros de caldo de cana concentrados, né? Por exemplo, se a fonte é a cana, no caso. E a gente não conseguiria mastigar tanta cana de uma só vez, mas a gente consegue rapidamente tomar uma, quem sabe às vezes duas latas de refrigerante. E não é muito diferente o açúcar. Você começa a falar, começa a ficar enjoada, só com essa ideia. É muito açúcar. Agora, o que eu faço? Às vezes eu quero tomar um pouquinho de suco de uva, eu diluo. Eu ponho um pouquinho de suco de uva, completo com um pouco de água com gás, né? Às vezes eu quero dar um sabor na minha água, porque o ser humano é feito para beber água, né? A gente tem que aprender a gostar da água, a dar um glamour para a água. Às vezes eu pingo uma gotinha de óleo essencial de menta num litro de água, a água fica bem refrescante. Gosto de espremer limão na minha água. Dá para colocar rodela de fruta. A gente fala bastante sobre isso, né? Mas isso é importante porque quando você estuda, você entende que isso é um dos elementos que te ajuda a envelhecer bem. É você não exceder no açúcar.
é você não ter uma inflamação crônica acontecendo, porque a obesidade, a gente estava falando dela mais cedo, eu também já passei por isso, né, quando fui mais novo, não fui tão grande assim, mas senti como é carregar muito mais peso toda o déficit de saúde que acompanha, né? A obesidade, ela é um dos sintomas da inflamação, né? A diabetes, ela é um sintoma também de doença metabólica, você tem gordura no fígado, é mais um sintoma, a obesidade, as dores articulares, problemas na pele, né? Problemas de pele inflamada, tudo que remete ao excesso de calor, de inflamação, inchaço, pele inchada, pele vermelha. Isso são sintomas de que o seu corpo está metabolicamente precisando de um ajuste, precisando de harmonia. E a gente faz isso principalmente através da nutrição, muito embora o sono contribua muito para isso também. Noites bem dormidas ajudam a reduzir a inflamação. A melatonina é um poderoso anti-inflamatório. A melatonina que a gente produz ou a que a gente pode suplementar. E você deu uma ótima razão de ser para a suplementação. A gente envelhece, a gente produz menos melatonina, às vezes suplementar com algumas gotinhas fazem toda a diferença pela qualidade da noite que você tem. E aí dormir bem melhora a sua saúde como um todo, sua mente funciona melhor, você come menos, seu apetite fica mais controlado. Então, a suplementação é uma tecnologia que para mim faz sentido. E é por isso que a gente criou a Pura Vida lá atrás. E até contando um pouco dessa história, a gente acha que deu tão certo, que eu estava falando dos valores que a gente tem, porque um dos valores que a Pura Vida sempre teve é: eu quero oferecer ao outro aquilo que eu quero para mim, aquilo que eu quero oferecer para mim. Então, quando a gente cria um suplemento, quando a gente cria um alimento, quando a gente cria alguma forma de oferecer nutrição através de um produto, a gente faz isso pensando em nós mesmos, nos nossos filhos, nos nossos companheiros, nos nossos pais, na nossa família, porque são as pessoas que vão comer, são as pessoas que vão usar, são as pessoas que vão. É para nós. E se eu estou fazendo o melhor para mim, para as pessoas que eu amo, é isso que eu vou dar para o meu cliente. Não tem como não ser o melhor possível. E as pessoas perceberam isso. Perceberam a coerência naquilo que a gente oferece, perceberam que a gente não promete aquilo que a gente não pode entregar, que a gente baseia aquilo que a gente comunica em ciência, né? E que a gente tem essa premissa de ser cada vez mais acessível, de estar cada vez mais aí, de levar o conhecimento para cada vez mais pessoas, de ter produtos que atendam cada vez mais necessidades, que o sabor do alimento saudável seja tão bom ou até superior do que de um alimento ultraprocessado, que usa recursos e atalhos, né, para viciar as papilas gustativas. Então a gente se empenha muito, a gente dá o nosso melhor, a gente procura colocar excelência nesse propósito de chegar para as pessoas e falar: olha, a gente criou isso tudo com muito carinho, com muito estudo, com muita ciência, mas sobretudo com a boa intencionalidade de oferecer para vocês a mesmíssima qualidade que eu quero dar para minha família, que eu quero dar para mim mesmo. Mas você Eu acho vê que que o são princípios. mercado, o mercado reconheceu isso violentamente. Vocês cresceram demais em pouquíssimo tempo, o público todo reconheceu. Você, como empreendedor, foi coroado, né, com todo o reconhecimento também pelo fato da empresa ter né, durante a pandemia, as pessoas estavam preocupadas com o que elas estavam comendo, se voltaram. Pura Vida cresceu gigantescamente. Eu estava lendo as reportagens, impressionante. Né? Muito bacana isso. E é muito legal que os brasileiros, né, nós brasileiros, tenhamos nos voltado um pouco mais para esse olhar tão necessário que é o da gente se cuidar, sabe? Não é só, especialmente nós mulheres, a gente está sempre cuidando de todo mundo e não para se cuidar, sabe? Eu acho que houve essa chamada também, né? De a gente cuida do marido, cuida da família, mas a gente tem que se cuidar também. E aí tem que ter um olhar, né, para a gente. Não só para como é que está a nossa saúde, como é que está o nosso corpo, como é que nós estamos envelhecendo, como é que nós estamos sendo legais com a gente mesmo, como é que a gente está realmente se comprometendo ou não com os nossos sonhos. As pessoas não sabem nem quais são os próprios sonhos, porque elas ficam tão diluídas, né, de atender todo mundo, que elas esquecem de ver o que elas querem. Eu tenho muitas amigas que falam: você quer saber? Eu estou nessa. Eu nem sei mais o que eu quero mesmo. Então, quando você não sabe o que você quer, você não precisa comer bem, você não precisa se exercitar, a vida se banaliza. E um dos problemas da longevidade, já que estou vendo que a gente já vai, ainda temos uns minutos, mas eu acho que um dos problemas é você ficar deprimido com falta de objetivos, né? Então,
tudo é resultado realmente de como você se encara, como você vê que a responsabilidade das suas escolhas é gigantesca, porque é isso que vai fazer da sua vida uma coisa melhor, é a gente com a gente. Ninguém vai fazer isso pela gente. Isso eu acho assim, eu tenho convicção, sabe? Fábio, eu tenho certeza disso hoje. Então, a gente que tem que ter um tempo para os amigos, a gente tem que ter um tempo para se cuidar, para se olhar, sabe? E não é um gesto egoísta, ao contrário. Você passa a irradiar alegria, qualidade de vida, todo mundo quer estar à sua volta, todo mundo gosta de você porque você começa a ter uma liderança positiva, até no sentido de outras pessoas se cuidarem, outras pessoas da família também se voltarem para isso. Eu não sei, eu acho contagiante, sabe? Quando você está ao lado de alguém que se cuida. Eu acho que é um exemplo assim, muito importante dentro da família as pessoas investirem nelas mesmas, porque isso vai fazer a família inteira ficar mais saudável também. Não é papo furado, estou falando um negócio que eu vejo por mim. Sabe? De repente a casa toda fica mais saudável, vira uma característica, vamos dizer, daquele lar. Né? E eu acho que os brasileiros, de modo geral, estão cada vez mais voltados para isso. Isso é muito bom. Isso é ótimo. Porque se de um lado tem a indústria do alimento crescendo, bombando, de outro lado tem pessoas também fazendo um contraponto pela comida saudável. É verdade. Eu acho que assim, se cuidar é algo que está em alinhamento com a inteligência, você concorda? Concordo? Porque não faz sentido você maltratar a si próprio. Né? É uma coisa que não, você é você, você tem que ser seu amigo. Se você não é seu amigo, a existência vai ser muito ruim. Né? E o contrário disso é justamente se cuidar. Né? E se cuidar, você, mas para que eu vou me cuidar? Eu vou morrer um dia. Né? Mas a gente não, não pensa por isso, né? A gente não se cuida também só para estar bem conosco. A gente se cuida para estar bem, para ter algo a oferecer, para ter um algo a mais, para ser útil. Tá? Porque quem estuda sobre psicologia humana também reconhece a importância que é você ser útil. É você ter algo para dar, é você conseguir deixar a vida do outro um pouco melhor, é você ter uma palavra, um sorriso, um algo de bom, uma ajuda, né, um conselho no momento certo, uma ação quando é necessário. Então, acho que envelhecer bem é muito importante, porque a pessoa que teve a oportunidade de amadurecer o seu saber, a sua consciência, pode ajudar muito. E se ela soube, né, usar isso a seu favor, usar o seu intelecto para preservar a sua saúde, né, com escolhas do dia a dia, como você estava dizendo, na idade madura, ela pode se tornar um recurso muito importante para as pessoas ao seu redor, para a sua família e até mesmo para a humanidade. Né? Cada pessoa tem aí o seu talento, a sua forma de contribuir, mas acho que uma existência assim, onde a gente é um recurso importante para a comunidade à nossa volta, é uma existência que nos preenche de sentido, é uma existência que nos preenche de motivo para acordar, se encher de vida, vencer desafio, vencer os seus desafios internos, se lapidar um pouco mais. Então, acho que estamos num bom caminho quando estamos nos cuidando. Acho que isso faz muito sentido. Muito legal. E eu queria aproveitar e fazer um convite para todas as pessoas que estão aqui assistindo, né? Porque nesse próximo domingo teremos uma live com um dos maiores nomes de longevidade e saúde na idade madura do Brasil, que é o Dr. Minuzzi. Nós vamos recebê-lo num evento especial, que é o Pura Vida Day, né? Uma pessoa repleta de conhecimento, que vai trazer as coisas mais importantes que uma pessoa deve fazer para que o seu organismo possa fisiologicamente envelhecer bem. E trazer um pouco do panorama da ciência da longevidade, como ela tem evoluído nos últimos anos. Tem muita ciência, muito dinheiro sendo investido nisso, muita pesquisa, muita gente interessada em ajudar o ser humano a passar melhor esta fase da vida, né? Porque nós ganhamos muitos anos na nossa expectativa de vida média, mas os anos na maturidade não estão muito saudáveis globalmente, né? A gente tem uma população que está envelhecendo mais, mas que está sofrendo na idade madura. A gente quer mudar isso. E o que a ciência traz, então, como mais importante, mais do que uma tecnologia, mais do que um remédio, mais do que um tratamento, são as escolhas que são o alicerce da sua saúde. Nutrição, sono, atividade física em primeiro lugar. Então, você é convidado a participar do Pura Vida Day, mais um evento gratuito. O Minuzzi vai falar aqui conosco no domingão. E
E também quero lembrar que a Pura Vida está essa semana justamente para promover, para que as pessoas possam conhecer, experimentar e sentir com os benefícios, uma promoção que é semelhante à da Black Friday, só acontece 2 vezes ao ano, agora no Pura Vida Day e na Black Friday, onde a gente oferece os melhores descontos do ano para que as pessoas possam fazer compras pelo site, entrar no site puravida.com.br e receber em casa, com toda a segurança, os produtos com os melhores preços do ano, né, nessa semana onde a gente promove a saúde com esse tema nessa fase da longevidade. Esses foram os recados que eu queria dar. E queria perguntar se a nossa querida convidada tem algumas palavras de sabedoria para encerrar esse nosso encontro tão produtivo, tão gostoso. Espero que vocês tenham gostado, eu adorei. Eu também adorei participar. Eu acho que a gente tem que viver, não sobreviver, Flávio. A questão não é assim, quando você percebe que você está levando a vida com a barriga, que você só está sobrevivendo, aí é uma hora que você tem que ter o tal do chamado interno e falar, não, o que pode trazer um novo significado para a minha existência agora? O que eu gostaria de fazer que eu não fiz? O que eu gostaria de experimentar que eu não experimentei? Aonde eu gostaria de ser mais solta, me libertar? Então, eu aprendi, por exemplo, que, eu não compro todas as brigas, compro algumas brigas só. Não entro em todas as provocações, entro nas mais importantes. Eu desenvolvi algumas sabedorias para não me estressar. Uma delas é essa. A segunda sabedoria para me agradar é eu faço pequenas experiências, desde colocar um piercing aos 70, quantos anos eu tenho? 67 anos, que não é de verdade, é de encaixar porque me dói muito, não estou afim de furar a orelha. Desde isso, é uma coisa que me traz uma alegria, porque eu me provoco comigo, sou eu comigo. Né, até colocar, por exemplo, looks, as pessoas eu convido todas a me seguirem, porque eu tenho feito bastante, eu posto bastante, eu tenho uma vida muito ativa aqui nas redes sociais. Então eu brinco também com a moda, eu me experimento de um jeito novo, eu me sensualizo usando um decote mais profundo. Então essas, vamos dizer, ousadias, eu acho que a gente tem que ter na maturidade, porque a vida fica mais engraçada, você não deve nada para ninguém, você pode ser quem você quer. Então essa liberdade, não é que você vai ficar uma velha louca, não é isso. E se for velha louca, dane-se, se você quiser enlouquecer de vez, enlouquece, mas não é o meu caso, não é o meu jeito. Mas eu acho que as pessoas têm que alargar as fronteiras do que elas sempre foram. Porque isso é um desafio já para uma pessoa viver uma longevidade com mais sentido. Quer dizer, amplia um pouco o que você sempre fez, amplia os amigos, se conecta com pessoas diferentes, se arranja novos problemas, né? Tudo isso faz um sentido maior, pelo menos tem feito sentido para mim, Flávio. Mas para tudo isso você precisa ter saúde. Então, a É saúde é o verdade. primeiro lugar. Para tudo isso você tem que estar bem, você tem que ter saúde. Então, eu acho que, por isso que faz todo sentido o seu, vamos dizer, a sua mensagem. Eu acho que a gente tem que cuidar, né, do que come, tem que cuidar da saúde e depois tem que viver a vida muito bem. É isso. É verdade, Silvio. Você, inclusive, está muito bem, é um bom exemplo de maturidade saudável. Acho que muitas pessoas se inspiram em você, não só no seu aspecto saudável, na saúde que você conseguiu construir a partir de um ponto de virada, mas principalmente na leveza, na forma como você encara as coisas, enfim, na sabedoria de vida que você construiu. Né? É exatamente sobre isso que eu falei nessa live, que eu achei que foi muito especial. Eu Bom, convido você que assistiu e gostou a clicar nesse aviãozinho que está aqui no canto, esse ícone bem no canto inferior esquerdo, e enviar para as pessoas que você acha que vão gostar de ouvir essa conversa, que acham que vão gostar de ouvir esses insights, esse conhecimento. E respondendo as perguntas que comentaram aqui mais abaixo também, pessoas perguntaram que horas que vai ser o médico no Pura Vida Day, vai ser às 7h30 do domingo, tá bom? Então marque na sua agenda, mas a gente vai anunciar também nas redes sociais da Pura Vida. Espero que você participe conosco. vou assistir com certeza. Eu acho que vocês estão oferecendo para as pessoas uma possibilidade de muita inspiração, de encontros com pessoas que pensam muito isso. E como você disse, se você não se cuidar, se você não se mimar aprendendo com outras pessoas, quer dizer, quem perde é você. Quer dizer, acho que a informação ela é fundamental para a gente poder fazer as nossas escolhas. Quem não tem informação não tem nem o que escolher, é a tal história. Então vamos ouvir o que tem as pessoas a dizer e aí fazer as nossas escolhas de acordo com a nossa, enfim, com os nossos sonhos e com o que a gente quer da vida. É isso, vamos ser protagonistas das nossas vidas, gente.
Essa é a mensagem. Vamos ficar no centro do palco da nossa vida, vamos ser principais. Eu acho que a longevidade é a hora de acontecer isso. Perfeita colocação, Silvia. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Ótima noite para todos, bom descanso, muita saúde para todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau.